vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas na Escola Bíblica Dominical da Sala Discipulada. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como seu tema Crendo para interpretar a Bíblia. Nosso texto para a meditação se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, os versos 20 e 21, que diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, o verso 20 e 21. O nosso texto bíblico base se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, o verso 19 ao 21, e também no capítulo 3, do verso 14 ao 18. Então, 2 de Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 21, e no capítulo 3, do verso 14 ao verso 18. O nosso comentarista da lição nos coloca a introdução da seguinte maneira: uma grande conquista para os cristãos e, consequentemente, para a sociedade ocidental foi o resgate do livre exame da Bíblia. Com o advento da Reforma Protestante, em 1517, na Idade Média, o clero da Igreja Oficial deixou de ter a primazia na leitura e na interpretação da Bíblia. Na Alemanha do século XVI, a Bíblia foi traduzida para a língua nativa, um acontecimento extraordinário naquela época. Só as pessoas que sabiam latim liam a Bíblia. Assim, a maioria dos habitantes da Europa que não dominava a língua latina ficava excluída da leitura bíblica. Hoje é diferente, pelo menos aqui no Brasil e na maioria dos países do Ocidente, pois temos diversas traduções e versões da Bíblia à nossa disposição. O livre exame da Bíblia está garantido. Entretanto, um desafio surge para os cristãos de todas as épocas: como interpretar corretamente as Escrituras. Eis o tema da nossa lição. Então, como bem colocou o comentarista, nós aqui no Brasil temos várias versões da Bíblia à disposição para podermos estudar. Mas como fazer esse estudo? Quais são os pressupostos para a boa leitura da Bíblia e para a sua interpretação? Então, primeiramente, nós temos que crer que a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia é verdadeira tanto pela sua natureza divina, quanto também pela sua natureza humana. E quando nós falamos da natureza divina da Bíblia, quando nós afirmamos que a Bíblia é verdadeira perante a natureza divina, é porque na Bíblia nós encontramos o registro de Deus na história da humanidade. Nós vemos Deus agindo através dos profetas no Antigo Testamento, por meio dos apóstolos no Novo Testamento, e em Jesus Cristo nós vemos a plenitude da revelação de Deus para a humanidade. Então, nós vemos Deus ali em todos os momentos da Bíblia se manifestando para a humanidade. E em Jesus Cristo nós vemos a plena manifestação da sua mensagem aos povos da terra, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1 e o verso 1. Hebreus capítulo 1 e o verso
de número 1. Que nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, em muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez tudo, fez também o mundo. Então nós vemos que em Cristo Deus revela a plena manifestação da sua mensagem aos povos da terra. Já segundo a natureza humana da Bíblia, nós vemos que Deus inspirou várias pessoas, vários homens, para revelar o seu projeto, como nós lemos no nosso texto para meditação em 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Mas nós vemos também que mesmo Deus inspirando, a Bíblia sendo inspirada por Deus, nós vemos a contribuição humana para a organização das Escrituras, ou seja, para a organização da Bíblia. Pois nós vamos ver na Bíblia vários gêneros textuais e literários presentes na história, como podemos ver textos narrativos, descritivos, argumentativos, parábolas, dramas, romances, poesias, entre outros. Contudo, nós vemos também que a natureza humana, manifesta na Bíblia, ela nos proporciona algumas dificuldades para interpretá-las, devido ao tempo em que foi escrita, nós temos que ver o contexto, da cultura, a política, a economia dos povos da Bíblia, a dificuldade linguística. Então nós vemos essas dificuldades que nós encontramos na interpretação da Bíblia. Mas por mais que encontramos essas dificuldades, é uma tarefa que se faz necessária, pois nós temos a necessidade de uma boa leitura e interpretação da Bíblia. E como fazemos isso? Quando vamos ler a Bíblia, estudá-la, é bom que a gente sempre tenha em mãos também dicionários bíblicos, um bom comentário bíblico que nos auxilia a compreender aquele texto, o qual estamos estudando. Mas uma coisa que se faz principal, é a oração. Pois não tem como estudar a Bíblia se vocês não tiverem em oração. Pois o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos clareia a ideia daquilo que o texto realmente quer dizer, que nós podemos ter uma compreensão satisfatória daquele texto para a edificação da nossa vida espiritual. Então, nós vemos que a Bíblia é verdadeira, tanto pela sua natureza divina, quanto pela sua natureza humana, e que é uma tarefa necessária a cada um de nós cristãos. Nós temos essa tarefa necessária de ler e compreender as Escrituras. Mas quais são os pressupostos para uma boa leitura da Bíblia? O primeiro pressuposto é a existência de Deus. Na Bíblia você não verá nenhum versículo que procure provar a existência de Deus. Essa questão sequer é mencionada nas Escrituras. A Bíblia parte do princípio de que Deus não somente existe, Ele é, como nós podemos ver em Êxodo capítulo 3 e o verso 14, onde Deus fala: eu sou. E também nós vamos ver a Bíblia chamar de tolo quem não acredita nesse princípio fundamental, como nós podemos ver lá em Salmos 53, verso 1. Também o autor aos Hebreus declara, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e
e que se torne galardoador do que os buscam, como nós podemos ver no capítulo 11 e o verso de número 6. Então, um pressuposto elementar para crermos e lermos a Bíblia é que Deus é o Criador de todas as coisas. O segundo pressuposto é que a inspiração e a autoridade das Escrituras. E quando nós falamos de inspiração e autoridade das Escrituras, nós nos baseamos em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16, que vai dizer assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós vemos que a própria Bíblia nos relata que toda a Escritura é divinamente inspirada. Cremos e concordamos que ela é a palavra de Deus para nós e a partir dela revelamos ao mundo a vontade de Deus por intermédio de seu Filho reconciliar o mundo consigo mesmo, como nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 20. E por fim, o terceiro pressuposto: Cristo é o centro das Escrituras. Como nós podemos ver lá em João, capítulo 5 e o verso de número 39, onde Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós vemos o próprio Jesus ali falando que a Escritura testifica dele próprio. E também em Gálatas nós vamos ver falando, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estávamos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e 5, onde nós vemos que as Escrituras se completam em torno de Jesus Cristo. Então nós vemos que Cristo é o centro das Escrituras. Então nós temos que ter sempre em mente, quando vamos ler as Escrituras Sagradas, o primeiro pressuposto é a existência de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas. O segundo é que ela é inspirada. E o terceiro é que Cristo é o centro de toda a Escritura. Depois nós vamos ver as regras básicas de interpretação. A primeira regra é que o Antigo Testamento ele é interpretado pelo Novo. Ou seja, um erro muito comum na leitura da Bíblia é a gente pegar um versículo isolado e tomá-lo para si como uma palavra certa, sem analisar ou avaliar o contexto, o contexto que foi escrito. E temos que ter em mente que quando vamos ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai estar completando esse texto. Então nós temos que ter isso em mente, que sempre o Antigo Testamento ele é interpretado pelo Novo, pois o Novo Testamento é a chave do Antigo e Jesus, o elemento interpretativo de toda a Bíblia. Depois, nós temos também que conhecer a intenção do autor.
E para conhecer a intenção do autor, nós temos que 3 perguntas básicas. Primeiro, quem é o autor? Ou quem escreveu o livro, ou quem escreveu a carta. A segunda pergunta é por que ele escreveu. Né? Por que aquele autor escreveu aquela carta, ou por que aquele autor escreveu aquele livro, aquele texto. Então nós temos que perguntar, primeiro, quem é. Segundo, por que ele escreveu. E a terceira pergunta é para quem ele escreveu. Pois tais perguntas ajudam a identificar 3 identidades fundamentais para compreendermos qualquer livro da Bíblia: o autor da carta ou livro, o propósito da carta e o público destinatário. Portanto, devemos sempre interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto, ou seja, as passagens que vêm antes e as passagens que vêm depois daquele texto ao qual estamos estudando. Também, cada texto tem apenas um sentido e muitas aplicações. O texto bíblico tem somente um sentido original, que o autor quis revelar para o seu primeiro público, leitor. Nem sempre é possível recuperar esse sentido, seja por não há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais a passagem, ou porque a passagem é difícil e de complexa tradução. Entretanto, uma vez descoberto o significado primeiro do texto, com a pergunta o que o autor disse, podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias, respondendo à pergunta: o que o texto diz hoje? Então, nós temos que primeiro fazer a pergunta: o que o autor quis dizer ali e o que o texto nos diz hoje. Nesse aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida. Portanto, a partir de um desejo genuíno por conhecer a palavra de Deus, estudando para compreendê-la, o Santo Espírito nos auxiliará a aplicá-la em nossas vidas e de pessoas que precisam da graça de Cristo Jesus. Então nós vemos que primeiro nós temos para interpretar a Bíblia, né? Nós temos que saber que a Bíblia é verdadeira, tanto segundo a sua natureza divina, né, que é pela atuação de Deus e pela revelação plena de Jesus Cristo. Segundo, a natureza humana, né, onde Deus inspirou os homens para revelar o seu projeto e deixou que o homem contribuísse para a organização das Escrituras. Nós vimos também que para uma boa leitura da Bíblia nós temos que ter como base 3 pressupostos essenciais, que é a existência de Deus, crer que Deus é o Criador de todas as coisas, que a Bíblia é inspirada por Deus e que Cristo é o centro de todas as Escrituras. Também as regras básicas para a interpretação é que sempre temos que avaliar o contexto do texto em estudo, né? Qual é o contexto, qual é o cenário daquele texto que estamos estudando, onde sempre o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo, que nós temos que conhecer a intenção do autor, né, com aquelas 3 perguntinhas básicas: quem é o autor, por que ele escreveu e para quem ele escreveu. Com isso nós conhecemos a intenção e também que cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações, onde nós temos que fazer aquelas 2 perguntas: o que o autor disse naquele momento
e o que o texto nos diz hoje. E com isso, temos que deixar que o Espírito Santo nos revele aquilo que precisamos. Então, que a graça de Deus vos alcance e que Cristo Jesus vos abençoe. Amém.